chamada Alfa, e ela tem 3 produtos, produtos X, Y e Z. Aí ele me apresenta os preços de venda. Cada unidade de produto X é vendida a R$8, cada unidade de produto Y vendida a R$14 e do produto Z a R$24. Aí ele me dá a quantidade de produção mensal de cada produto, ou seja, durante um mês, a companhia Alfa fabrica 10.000 unidades do produto X, 5.000 unidades do produto Y e 4.000 unidades do produto Z. Aí ele ainda me dá a informação do valor correspondente ao custo direto por cada produto fabricado. Então, para cada uma unidade de produto X fabricado, tem R$2 de custo direto. Para cada unidade de Y, R$3. Para cada unidade de Z, R$5 de custo direto. Aquilo que a gente sempre falou, custo direto não traz dificuldade, não nos dá problema. Você vê qual a quantidade que precisa para fabricar cada unidade, vê quanto custa, né, o quilo, metro, a unidade, enfim. E aí você faz essa atribuição imediata, sem problema, sem crise, né? Bem simples. Segundo passo, aí vem o X da nossa questão, os custos indiretos de produção. Então aqui a gente tem o aluguel e o seguro da fábrica, a mão de obra indireta e o material de consumo. Totalizando, temos R$150 mil de custos indiretos. Quais são as atividades desenvolvidas pela empresa? Aí aqui ele envolve departamentos, inclusive, não produtivos. Lembra do RKW? Então, tem o departamento de compras, que é voltado à compra de insumos, né, para a linha de produção. Qual a atividade do departamento de compras? Comprar. Só tem essa atividade lá, ok? Poderia ter mais de uma atividade? Poderia. Dependendo do porte, dependendo do tamanho do meu negócio, de repente eu tenho um setor de compras que um é responsável por comprar somente matéria-prima. E o outro profissional, né, ele fica voltado às compras apenas dos, a gente chama da perfumaria, né? Dos itens menores, dos detalhes. Tá? Porque, certamente, o volume de compras de matéria-prima é muito maior. E você tem que cotar, você tem que alinhar com o fornecedor, né? Tem todo um trabalho, né? Acompanhar a entrega, você não pode ter ruptura e também não pode estar com estoque em excesso. Né? Então, você pode ter, não é o caso do exemplo, mas você pode ter. Na área de produção, ele tem 2 atividades. Ele chamou de atividade industrial 1 e atividade industrial 2. E na parte de acabamento, que ele está botando esse acabamento fora da produção, ele tem a atividade de acabar, ou seja, de repente acabar, né, a embalagem, alguma coisa nesse sentido, e a segunda atividade que ele denominou aqui no acabamento foi a de despachar, né, que já está lá colocando, tirando do armazém, tirando do almoxarifado e colocando no transporte para seguir viagem, né, para seguir para entrega. Então, temos esses dados referentes à empresa. E aí, quais foram os critérios para atribuição de custos às atividades? Temos aqui aluguel e seguro. Teve custo com aluguel e seguro? Sim ou não, gente? Sim ou não, meu povo? Sim. 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 Então, aí ele diz, ó, com aluguel e seguro, o direcionador do recurso é a área utilizada pela atividade, uma vez que o valor do aluguel e do seguro dependem da área. Ora, se eu tenho um departamento, o departamento ocupa uma área X. Mas se dentro desse departamento eu tenho mais de uma atividade, certamente eu tenho uma distribuição dentro do meu departamento que me possibilita identificar quanto cada atividade ocupa no meu departamento. Né? É uma sublocação. Tá? Eu tenho a locação da minha área industrial, que é onde são locados, né, os meus departamentos, e dentro dos departamentos eu tenho a alocação das minhas áreas, das minhas atividades. Tá? Então, digamos no nosso departamento de costura. Eu não tenho 3 atividades de costura, nosso exemplo aqui, na máquina reta, na máquina overlock e na máquina
colarete. Então, elas podem estar sentadas, distribuídas uniformemente. Mas se eu tenho 3 costureiras para cada máquina e cada costureira ocupa 1 metro quadrado de espaço, eu tenho 3 metros quadrados para atividade de costurar na overlock, 3 metros quadrados na atividade, alocado, né, para atividade de costura na reta e 3 metros quadrados, né, utilizando ali para as colaretistas. Agora, essas máquinas têm tamanho diferente também. Né? Então, isso pode gerar uma disposição diferente. Aqui eu dei só um exemplo, tá? Então, o aluguel, né, e o seguro serão distribuídos de acordo com a área alocada. Eu não sei se ele está dando aqui a área. Não, então ele já estabeleceu. Aqui, ó. As áreas ocupadas por cada atividade em percentual são dadas pela tabela a seguir. Então, 100% da área tem essa distribuição por atividade. 20% para atividade de comprar, 25% para atividade industrial 1, 30% para industrial 2, 15% para a atividade acabar e 10% para a atividade despachar. Então, eu vou aplicar esses percentuais sobre o custo total do aluguel. Qual o custo total do aluguel? R$ 40.000, como eu vi lá em cima, onde foram listados os custos indiretos de fabricação. 40 mil. Então, aplicando esses percentuais, 20% de 40 mil dá 8 mil. Então, se a atividade de comprar ocupa 20% da área e esse foi o direcionador de recurso, eu vou fazer 20% sobre o total do custo de aluguel mais seguro, que vai dar R$ 8.000, atribuindo esse custo para a atividade comprar. Segunda atividade industrial 1, recebeu quanto do aluguel? 25%. 25% de 40 mil dá R$ 10.000, que foi atribuído para a atividade industrial 1. Para a atividade industrial 2, 30%. 30% de 40 mil, R$ 12.000 foi alocado para a atividade industrial 2. Atividade a acabar, 15% de 40 mil, a acabar vai receber uma parcela de R$ 6.000 do custo referente ao aluguel e aos seguros. E despachar 10%, para a atividade despachar, 10% de 40 mil, que deu R$ 4.000. Então, temos aqui o total dos custos relativos ao aluguel e seguro, sendo distribuídos, alocados por atividade, mediante o seu direcionador de recurso. Ok? Aí eu não vou fazer isso para as 3, tá, gente? Não sei se vocês perceberam, mas dá para fazer um comparativo com o que a gente trabalhou em relação à departamentalização, sim ou não? Sim. 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 É muito semelhante à metodologia. A interpretação é outra. Aqui eu estou me referindo às atividades, ou seja, os meus departamentos têm ligação direta com essas atividades. Eu não tenho que zerar nenhuma atividade. Todas as atividades receberão parcela desse custo indireto, tá? Então, vou pegar o produto, vou pegar a atividade comprar, né, que a gente já fez aqui a distribuição de aluguel e seguro para todas as atividades. Eu vou pegar a atividade industrial 1, tá? Só para sair da primeira linha. Então, a atividade industrial 1 recebeu de aluguel e seguro 10 mil, como a gente viu, e da mão de obra indireta. Vou no critério. Mão de obra indireta, atribuição direta às atividades, uma vez que cada uma delas tem funcionários indiretos próprios. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui? A mão de obra indireta, como o nome já diz, é um custo indireto de produção. Porém, pela informação que eu acabei de receber, de que todo funcionário que corresponde, né, que é classificado como mão de obra indireta, ele é atribuído diretamente na atividade. Exemplo, vou voltar para a minha confecção. Departamento de costura. Eu não tenho dentro do departamento de costura a atividade costurar na máquina reta? Sim ou não? Sim.
Sim, eu tenho um supervisor somente para essa atividade. O papel dele é supervisionar o que as costureiras da máquina reta fazem. Ele vai meter o bedelho dele lá nas costureiras da máquina de overlock? Não. Não. Por quê? Porque as costureiras da máquina de overlock têm o seu supervisor. A pessoa que vai conferir, que vai estar ali olhando, orientando o que as costureiras da overlock estão fazendo. Da mesma forma para a colarete. Ou seja, é um custo indireto? É. Não deixou de ser um custo indireto. Até o nome já sugere, mão de obra indireta. Porém, pela particularidade de que cada atividade tenha o seu supervisor, tenha a sua mão de obra, né, indireta, direta para aquela atividade, ele deixa de ser um custo indireto. Então, por exemplo, se o supervisor das costureiras do Colarete tem um salário de R$ 3.000 por mês, qual vai ser o custo com mão de obra indireta atribuída à atividade costurar na máquina Colarete? R$ 2.500. Ok? Tranquilo? Sim. Sim. Ok, então, maravilha. Então, a gente atribui diretamente os valores que aqui foram apresentados. O comprar tem um custo indireto de mão de obra, né, de 10 mil, atividade industrial 1, 30 mil. Né? Então, a atividade industrial 1 vai receber aqui de custo de mão de obra indireta com uma atribuição direta de R$ 30.000. Tá? E da mesma forma para material de para as outras atividades. Já em relação ao material de consumo, atribuição direta às atividades através das requisições de material de cada departamento. E aí, o almoxarifado deu pronto os valores que cada atividade vai absorver de custo indireto com esses materiais de consumo, depois que ele já calculou a distribuição, que nada mais é do que o nosso famoso rateio, ok? Então, aqui já nos deu pronto, mas podia dizer, ó, através das requisições de material, ou seja, a quantidade de requisição. Na nossa prova tinha uma questão, inclusive, falando de requisição de material, né? Número de pedidos lá, número de requisições, que você calculou o percentual para chegar no valor de custo que você ia atribuir. E aqui não é diferente, só que ele já nos deu o valor pronto. Então, como a gente está acompanhando lá a atividade industrial 1, para material de consumo, a atividade industrial 1 recebeu R$ 5.000, conforme apontava o quadrinho indicativo lá em cima. Com isso, eu vejo que a atividade industrial 1 acumulou um custo indireto de R$ 45.000. Assim como a atividade comprar acumulou 20 mil, a industrial 2 acumulou 60, a de acabar acumulou 17 e a de despachar acumulou R$ 8.000. Percebam que o total de custo indireto aqui deu quanto? 150 mil, que corresponde exatamente ao total de custos indiretos que eu havia mencionado lá em cima, né? Que o enunciado trazia para nós, tá? Visto isso, eu agora vou ver os meus produtos em relação a essas atividades. Então, seguindo aqui, a atribuição dos custos das atividades aos produtos vai ser feita por meio de um direcionador de atividades, tá? Então, irá se definir para cada atividade o seu direcionador. Para a atividade comprar, qual o direcionador? Número de pedido. A quantidade, quanto produto que me requerer maior volume de pedidos de compra, é o que vai receber maior custo acumulado nessa atividade. A atividade industrial 1 e 2, tempo de produção. Atividade de acabar e despachar, tempo de operação. Então, considerando esses direcionadores de atividade, chegou-se à conclusão, e aí
né, os dados aqui não foram evidenciados, mas nos deram já os percentuais. Então, por exemplo, para a atividade comprar, o produto X, né, correspondeu a 30% do volume total de pedidos realizados naquele período, tá? Fazendo um número redondo, se o departamento de compras fez 100 pedidos de compra aquele mês, isso quer dizer que o produto X foi responsável por 30 desses 100 pedidos, tá? Da mesma forma, o produto Y 20% e o produto Z 50%. Considerando a atividade industrial 1, direcionador de atividade, o tempo de produção. Ele já me deu em percentual, porque como eu disse, é um exemplo, dizendo que o produto X tem um tempo da atividade industrial bem baixinho, se comparado aos dois outros produtos. Tá? O produto Y e o produto Z consomem muito mais tempo, né, dessa atividade industrial 1 do que o produto X. Ou seja, se tivesse atividade industrial 1, atividade industrial 2, pode ser que esteja no mesmo departamento. O produto X, como ele passa pelo departamento, de repente ele receberia uma carga de custo muito maior do que seria devido quando a gente faz por atividade, quando você é mais específico nessa classificação. Da mesma forma, a atividade industrial 2 também é por tempo de produção. O produto X também tem o menor, um pouco mais equitativo, né, aqui, mas também você vê que ele demanda menos tempo na produção. Na atividade acabar por tempo de operação, tem aqui também a distribuição percentual, e na atividade despachar também tem aqui a distribuição percentual. Com base nisso, eu consigo atribuir o custo por atividade que cada produto vai receber e chegar ao custo total de fabricação. Então, o produto X receberá do departamento da atividade comprar, em virtude do número de pedidos, 30% do seu custo total. Ora, qual foi o custo total acumulado na atividade comprar? Atividade comprar, um custo total de quanto? 20 mil. 20 mil. Então, eu preciso pegar. Cadê? Aqui eu não tenho. Ah, tá. Comprar para o produto X 30% de 20 mil da atividade comprar será atribuído ao produto X. 30% de 20 mil é igual a 6 mil. Então, o produto X vai receber, vai se alocar de 6 mil reais na atividade comprar. Só de 6 mil reais está composto o custo de produção do produto X? Não. Ele passou pelos outros departamentos. Então, da atividade industrial 1, o produto X vai receber 5% dos custos acumulados, correspondendo à sua proporção em relação ao tempo de produção. Ou seja, a atividade industrial 1 acumulou 45 mil de custo. Então, 5% dos 45 mil de custo dá R$ 2.250, eu atribuí também a fabricação do produto X. Da mesma forma, para a atividade industrial 2, quanto que o X vai receber do 2? 25%. Quanto que a atividade industrial 2 acumulou de custo? 60 mil. Então, 25% de 60 mil, 15 mil reais é a parcela que o produto X vai acumular pela atividade industrial 2. Para a atividade acabar, 5.950, que corresponde a 35% dos 17 mil acumulados nessa atividade. Para a atividade despachar, que acumulou 8 mil reais, né, quando eu fiz a distribuição, o produto X vai receber 40% em virtude do seu tempo de despacho, né? Porque o tempo de operação, o tempo de despacho. 40% de 8 mil, R$ 3.200. Assim eu tenho todo
toda a composição de custos indiretos, mais uma vez reforçando, o produto X acumulou R$ 32.400 de custos indiretos após aplicar o custeio ABC, custeio baseado em atividade. Quantas unidades foram fabricadas do produto X no período? Essa informação veio lá em cima, ó. 10.000 unidades produzidas no mês. Então, o custo indireto por unidade foi de 32.400 dividido por 10.000 unidades, R$ 3,24. Esse produto X, eu sei, porque está lá uma informação lá em cima também, que os seus custos diretos correspondem a R$ 2,00 por unidade. Então, eu trago o custo indireto, que eu já tinha, mais o custo direto de R$ 2,00, ou seja, o custo de fabricação de cada unidade do produto X nesse mês foi de R$ 5,24. Da mesma forma fez-se para Y, da mesma forma fez-se para o produto Z. Alguma dúvida aqui, gente? Professora, eu só fiquei na dúvida na parte do quadro onde você discrimina quais são os fatores que você vai usar para fazer o rateio. Porque, por exemplo, lá aqui, ó, tipo, tempo de produção. Aí, o tempo de produção, você pega o custo total do custo indireto. Tipo, para associar isso, eu tô meio confusa. Vamos lá. Olha só, a leitura é a mesma da departamentalização, ok? Então, o que você vai fazer? Aqui você está atribuindo o custo indireto, porque a gente só distribuiu aqui os custos indiretos, tá? Então, esses R$ 150.000 aqui, ó, correspondem aos custos indiretos que eu fiz a alocação por cada atividade. Aí eu tenho nesse quadrinho aqui a informação de como eu vou atribuir o custo indireto acumulado por atividade aos produtos. Então, eu precisei definir um direcionador dessa atividade para que eu possa fazer a devida alocação aos produtos. E aí foram elencados, tá? O direcionador de atividade ele tem que ter relação com a atividade. Tá? Se você fala assim para mim, atividade de acabar. Não, de atividade industrial 2 vai ser por área física ocupada. Oi? Não tem relação, entendeu? Então, o direcionador de atividades ele tem que estar relacionado à tua atividade. Qual uma métrica que você tenha naquela atividade que te possibilite fazer uma distribuição dentre os produtos que dela se beneficiarão. Claro. Entendi, professora, entendi. É porque na departamentalização a gente só faz um pouquinho diferente disso, né? Porque, por exemplo, lá, quando chama mão de obra, a gente tinha um valor total de mão de obra que eles faziam o rateio de acordo com o percentual. Aqui o direcionador, ele tem a ver com a atividade e não com o valor total para fazer o rateio, né? Não, mas ele, olha só, como eu falei, a dinâmica é a mesma. A diferença é que nesse momento aqui é como se você estivesse atribuindo os custos dos departamentos produtivos aos produtos. Você vai ter que ter um critério. A gente fez na prova, eu acho que foi horas homem. Acho que foi horas homem que eu botei na prova. Tá? Então, eu defini um critério, só que lá é um critério de rateio, mas é a mesma coisa. O direcionador, ele nada mais é do que um critério para você distribuir. E o que é o rateio? Nada mais é do que um critério para você distribuir, entendeu? Só que tem que ter essa atenção, tem que ter relação direta com a atividade. Entendi. A atividade tem que ter relação direta. Então, ele vai, por exemplo, eu vou pegar um aqui, produto X. Qual o tempo que ele levou para ser produzido na atividade industrial 1. Aqui não foi apresentado esse dado para encurtar um pouco por ser exemplo. Mas dentro do tempo, vamos supor assim, vou pegar um número sempre redondo, tá? Que a atividade industrial 1, ela tenha tido 100 horas de trabalho durante o mês. Ok? Ok? Sim. 100 horas de trabalho.
Dessas 100 horas de trabalho da atividade 1, vou chamar do costura na máquina reta. Das 100 horas trabalhadas pelas costureiras que são da atividade costurar na máquina reta, apenas 5 horas foram destinadas ao produto X. Ou seja, 5% do tempo de trabalho da atividade industrial 1 foi destinado ao produto X. Entendeu? É a mesma coisa. Aqui, 100, se eu falei que 100 foi o tempo total trabalhado, estou chutando o número, tá, gente? 100 foi o tempo total de horas trabalhadas, 100 está para 100%, assim como 5 está para X. E aí o meu 5 vai dar, o meu X vai dar 5%. Ok? Que esse é fácil de fazer de cabeça. Ficou claro? É a mesma dinâmica. Ficou a promissora. Quem estava falando comigo que estava com dúvida? Ficou sim, ficou. É a Débora. Oi, Débora. Então, que bom. Importante ter clareado. Tá? E aí eu apliquei os percentuais sobre o custo de cada atividade. Né? Então, estão aqui listadas as atividades, os seus totais, e esses percentuais eu fui atribuindo aos produtos conforme o levantamento feito no quadro imediatamente anterior. Perdura ainda alguma dúvida em relação ao custeio ABC? Não. Para ninguém mais da turma? Não. Então, tá bom, hein? Vou avançar, hein? Vou pedir a vocês 5 minutinhos que eu preciso ir ao toalete. Bebi aqui um copo d'água alucinada de 400 ml, tá? Dá uma respirada.